graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2010, compõe o quadro permanente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Exerce desde 2016 a função de coordenadora da Coordenação de Programas e Cursos EAD da Diretoria de Educação à Distância, cujas atividades desenvolvidas têm como foco o Programa Universidade Aberta do Brasil. Atua como professora concursada das séries iniciais de Educação Infantil do município de Rio de Janeiro e tem como tema de interesse federalismo e políticas públicas nas áreas sociais, com foco nas relações intergovernamentais, administração pública, educação pública superior, educação pública superior estaduais. Joana, agradecendo a disponibilidade de colaborar conosco, estamos no processo, né, de discussão do nosso PDI, somos uma universidade com baixíssima experiência em educação à distância, porém temos nos nossos quadros, né, um percentual bastante significativo de docentes que já tiveram experiência em outras instituições em educação à distância. Mais cedo recebemos o João Vitor, coordenador do setor de educação à distância lá da UFAM, foi ele que nos indicou o seu nome. Eu gostaria de agradecer. Joana, você tem 30 minutos, mas é flexível, pode passar desse tempo para a apresentação e a gente abre para perguntas. Eu já vou deixar as inscrições abertas e lhe passo a palavra. Tá joia. Primeiramente, agradeço, né, a oportunidade de estar falando com vocês. É de extrema importância, vamos dizer assim, a UFOPA vir, né, a atuar dentro do sistema OAB, né, então a gente ficou bastante interessados que vocês possam, de fato, iniciar aqui, né, no programa. Como eu coloquei lá no e-mail que a gente começou os nossos contatos, né, que vocês já haviam integrado o sistema OAB em 2011, na portaria. E eu queria só falar também que eu estou com o meu colega aqui, o Bruno Nunes, né, que ele é o nosso coordenador geral da coordenação de fomento, né, do programa UAB. Aí eu só fiquei na dúvida se esses 30 minutos seria para nós dois ou para cada um, porque o tema dele teria o foco no fomento, né, explicar um pouco da questão do fomento do programa. 5 minutos para os dois. Hã? A gente pode ampliar tranquilamente para 40 minutos para os dois, 45. Tá. Eu acredito assim, que a gente vai agora, nesse primeiro contato, realmente só dar as orientações gerais, né, para que vocês possam iniciar esses trâmites que são necessários para atuar no programa UAB, né. Eu trouxe uma apresentação, se for possível passar, ou vocês... Aqui no nosso... É possível passar sim, basta compartilhar a tela, a gente está com a projeção aqui na nossa sala. Ela consegue ver a nossa sala? Na transmissão? Né? Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Está sendo possível ver? Sim, conseguimos ver. Não está no modo apresentação, mas conseguimos ver. Tá, eu não estou conseguindo colocar no modo apresentação, porque para mim meio que está aparecendo, mas não sei se fica ruim eu ver dessa forma. Não, é possível sim. É possível sim acompanhar dessa forma. Tranquilo. Aí você consegue. Aí pessoal, aí acontece. Para mim está aparecendo escuro, para vocês também estão? Está aparecendo escuro para vocês? Não, tá normal. Tá normal? É possível ler, é possível. Tem um áudio no fundo aí, mas não sei se é dessa forma. Tá, então, gente, para não tomar mais o tempo de vocês, né? Então, o programa OAB, eu estou apresentando para vocês, então,
qual é a capilaridade do nosso programa, né? O programa AB ele foi criado em 2005, né? Na verdade, o decreto que criei ele, o 5.800, foi lançado em 2006, né? Ele vem com alguns objetivos estratégicos para o nosso Estado, né? Para o Estado brasileiro, que é a interiorização da oferta pública, né? Do ensino superior, tanto a graduação quanto nesse momento, a gente tem o Lato Sensu, né, que são as especializações, nós também ofertamos tais cursos, né, na modalidade AD, né, o intuito é induzir nas instituições a institucionalização da modalidade AD, né, então, no momento que uma instituição começa, ela não precisa ter necessariamente toda a estrutura, né, ela não precisa estar tão estruturada já para oferecer. Por isso vocês começam pequenos, né, dentro do programa, né, a gente apresenta para vocês uma estrutura mínima, né, que vocês podem iniciar para que vocês possam compreender como que os trâmites acontecem, né, mas a gente sempre fala que vocês não devem confundir o programa UAB com a política institucional da modalidade AD de vocês. São dois percursos paralelos que vocês começam a ter, né? Porque o programa OAB ele tem algumas questões que são estratégicas de uma maneira ampla, né? Nós estamos vinculados ao Plano Nacional de Educação, né? Nesse momento, a gente tem ainda a vigência do Plano Nacional de Educação com 3 metas que estão diretamente ligadas ao programa, que é a formação dos profissionais de educação básica, né? Nós temos a meta 15 lá, informando que até 2024 nós temos que ter 100% dos professores, né, atuando com a formação adequada. Isso implica, né, a primeira licenciatura para aqueles que não têm, uma segunda licenciatura para aqueles que possuem a primeira licenciatura, mas estão atuando na área para a qual não é formada. Temos a necessidade de complementação pedagógica para professores que estão atuando sem a licenciatura, né? Tem uma graduação, mas não tem a licenciatura. E temos a meta 16, que se refere à especialização. O Plano Nacional de Educação informa que até 2024, 50% dos professores que atuam na educação básica precisariam ter formação formação na pós-graduação, seja lato sensu, seja no estrito sensu. Então, esses números, né, acompanham o nosso programa, nós estamos, os nossos editais, as instituições participam via editais, né? Durante os últimos 8 anos, o programa AB foi lançando editais de articulação de cursos de 4 em 4 anos. Então, nós tivemos um em 2018, e o mais recente foi lançado em 2022. Então, é por meio desses editais que as instituições fazem as propostas dos cursos que elas querem oferecer, considerando todos os critérios que nós temos, né? A gente, como eu coloquei, a gente tem critérios estratégicos. Há uma necessidade que as instituições façam, vamos dizer assim, propostas vinculadas a esses objetivos, que é a formação de professores na sua grande maioria, né? Na sua grande maioria das vagas. Mas também temos algumas outras ações estratégicas, né, relacionadas também a uma necessidade de formação do Estado brasileiro, que é a formação de agentes públicos. Então, temos um grupo de vagas, né, as instituições podem propor cursos voltados para a formação de agentes públicos, né, na área de administração pública. E também nós temos um outro foco de formação, que é o desenvolvimento regional, voltados para formar recursos para áreas cujos municípios têm setor produtivo. Então, dependendo do locus onde vocês estão, vocês podem identificar setores produtivos, né, que a gente chama, que são necessários, que vocês identifiquem uma necessidade de formação para aquele setor. Nós estamos no meio desse novo edital, desse edital que já não é mais novo, né, que saiu no ano passado, em maio, no final do ano passado, nós finalizamos o resultado final, e uma parte das instituições já começaram a implementação das ofertas no ano passado, e a grande maioria estão começando esse ano, né, e a proposta seria finalizar esse edital que está em vigência em 2024,
no segundo semestre, mas com a mudança de gestão, né, com a nova gestão que nós temos, né, nós já temos uma previsão de novo edital para o segundo semestre desse ano. Então, assim, é importante a gente, assim que a gente terminar essa reunião, a gente já ter um contato com vocês definirem um contato aqui com a DED, para que a gente possa orientá-los como vocês vão fazer as propostas nos editais, o que é preciso, né? O que vocês precisam para poder participar. Como eu já falei, o primeiro passo vocês já deram, que é a integração ao sistema desde 2011. Agora vocês precisam dar fazer outros trâmites, que é o primeiro agora. Assim, o próximo é indicar o que a gente chama de coordenador AB, né? O Bruno vai falar um pouco desses perfis que nós temos dentro do programa, né? Relacionado à gestão do programa na instituição, né? Aqui eu não vou me ater do que eu já falei para vocês, né? Já me adiantei nesse slide que fala sobre o decreto, a visão estratégica e os nossos objetivos, né? As metas também do PNE, do que eu também já havia me adiantado. O apoio financeiro eu vou deixar para o Bruno falar, tá? Mas eu posso depois passar essa apresentação para vocês. E é importante também vocês entenderem, que aí eu já fecho aqui um pouco para deixar vocês depois perguntarem, né? Nós temos um apoio técnico também relacionado aos trâmites do programa, né? Seja na proposta que vocês fazem, mas depois, durante todo o tempo que vocês precisam implementar o programa, e tem questões operacionais, né? Nós temos um sistema que é o SISUAB. Ele é... Um momento. Opa, você está passando o slide aqui, porque para a gente está parado aqui, ó. Isso que eu estou reparando aqui. Eu estou no último slide, vamos dizer assim, né? Eu estou no último slide aqui, só para não passar do tempo. Mas eu estou mostrando aqui deixa eu ver se eu consigo... Não, é porque para a gente aqui estava só naquele slide do mapa e não passou. Perfeito. Os dois mapas. Mas pode mandar a apresentação para a gente também via WhatsApp, que a gente... Vê se vocês conseguem enxergar agora Agora. Isso, tá. Porque assim, é bastante importante, a gente percebe a grande importância que a gente... da necessidade que vocês tenham esse apoio técnico para conversar com a gente a qualquer momento, porque vocês passam a ter a gestão dos recursos. Essa gestão de recursos é bastante fina, né? Ela precisa de uma gestão bem próxima, o Bruno vai explicar. E vocês têm a gestão do próprio sistema que acompanha o programa, né? Que faz a gestão dos dados do programa, que é o SISUAB. O SISUAB, ele é um sistema que os dados dele são a base para o pagamento do programa, né? Então, os alunos são cadastrados nesse sistema, e a gente vai fazendo o acompanhamento da trajetória acadêmica desses alunos. Eu não vou me ater agora muito a questões operacionais, mas é só para que vocês entendam a importância de entender a lógica da DED, né, da Diretoria de Educação à Distância, porque nós temos a coordenação no qual eu atuo, que é responsável o coordenador geral da coordenação no qual eu atuo é o Luiz Lira, né, e aí tem a minha coordenação e tem a coordenação de um outro colega aqui, que é o Estevão. Nós vamos estar sempre... nós temos uma equipe aqui nessa coordenação para atender vocês com relação à gestão do SISUAB e outras demandas que sejam relacionadas aos editais em si, né? Inclusive, nós que elaboramos os editais, nós vamos fazer uma consulta pública antes de lançar o edital. Vamos fazer uma consulta pública. Nós temos um fórum dos coordenadores UAB, né? O Fórum UAB-IPES, onde eles também têm esse contato direto com a gente, onde vocês conseguem fazer uma demanda coletiva das questões que envolvem o programa. Então, assim que vocês começarem ativamente no sistema, vocês vão ter um técnico para auxiliar vocês na gestão do SISUAB e nessa parte de editais. Vocês têm, caso vocês façam adesão a algum curso nacional que nós temos, porque nós também trabalhamos com essas duas propostas. Tanto vocês podem elaborar os cursos, ser um curso realmente da instituição, né? E esse curso ele tem todo o trâmite normal que o curso institucional tem, né? Ele passa depois por autorização no MEC,
avaliação nos sinais. Então, tem essa... Vocês podem implementar o próprio curso que vocês têm, né, ou vocês vão que criem, mas dependendo do prazo que vocês têm ou o interesse, vocês também podem aderir a algum curso que nós, CAPES, elaboramos, né, e que ele tem um projeto político, do curso, ele é nacional, ele tem já uma base, e vocês fazem a adesão a esse projeto. E nós temos a parte do fomento, né, de custeio e bolsas, que aí é o Bruno que vai explicar, que aí é da parte do Bruno. Aí nós temos também algo extremamente importante, que são os polos UAB. Os cursos, eles são oferecidos nos polos, né, os polos UAB. Naquele primeiro slide que eu mostrei, mostra lá quais são os nossos polos, são mais de 900 polos. A priori, vocês sempre atuam nos polos dos estados, né? No CISUAB tem todas essas informações, onde estão os polos. E aí, esses polos, pessoal, são mantidos tanto pelos municípios, né? É feita uma articulação com os municípios, porque muitos polos são realmente interiorizados. Nós temos polos que são estaduais, que são abertos pelos estados, governos estaduais também atuam, né? O programa AB atua com município, estado e instituições. Nós temos 3 instituições, nós temos as federais, universidades federais, as estaduais e os IFES, né? E nós temos alguns polos que são associados, são polos que são abertos e mantidos pelas instituições que atuam, né? Algumas usam seus espaços de algum campus, então isso também existe a possibilidade futura de vocês virem a abrir um campus de vocês, né? Um polo AB de vocês. Mas isso aí é feito um levantamento de possibilidade, porque a gente tem todo um estudo de não sobreamento de polos, o AB, tem toda uma distância que um polo tem que ter. E esses polos, eles, a cada período, tem um período, eles passam por um monitoramento, né? Ou seja, a gente tem uma necessidade de fazer uma avaliação desses polos de estrutura, recursos humanos. E esse polo não tendo a qualificação, né, que é colocada para eles, eles passam a ser indicados como pendentes, e caso essa pendência não seja solucionada a tempo, esse polo não pode iniciar ofertas. Então, também tem essa dinâmica com os polos UAB. Os polos UAB também têm os seus fóruns, né, nos estados, tanto o Fórum Nacional quanto os estaduais, onde eles auxiliam, né, os polos, eles têm os coordenadores de polo, né, nós também pagamos bolsa para ter um coordenador do polo, para que ele possa também apoiar, né, as instituições nessas questões relacionadas à demanda, de oferta, e a própria estrutura do polo, né, ele é responsável pela essa estruturação do polo e entrar em contato com vocês. Nós não fazemos, professor, por exemplo, o edital AB, ele não traz a indicação em quais polos vocês vão atuar, quais ofertas de curso vocês vão oferecer. A gente indica qual é a quantidade de vagas que vocês terão possibilidade de oferecer, e a indicação de percentuais de curso, de tipo de curso, porque nós temos a questão de ter priorização para as licenciaturas, né? Isso está estabelecido no nosso decreto. Mas, e aí, quais cursos que vão ser oferecidos, em quais polos, né? Quando que começa, tudo isso isso aí é um projeto, um planejamento feito pela instituição, tá? Então, eu deixo aqui agora aberta a possibilidade do Bruno agora falar um pouco sobre o fomento, e aí depois a gente pode responder as perguntas que vocês tiverem. Bom? Bom dia. Dando continuidade à explanação da Joana, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de financiamento dos cursos, né? Tanto a parte de custeio, o recurso que é destinado às instituições para manutenção das atividades acadêmicas, quanto das bolsas que são pagas para a grande equipe que cuidará da parte tanto da gestão acadêmica e financeira, quanto das atividades acadêmicas em si, né? Vamos lá, a partir do momento que a instituição participa do edital, tem lá seus cursos aprovados, já com data definida para início, nós já temos condição de fazer o financiamento, de firmar um instrumento que viabilizará o financiamento dos cursos, né? Por ser uma universidade federal,
a CAPES faz o que nós chamamos de descentralização orçamentária para a universidade, com o orçamento da CAPES, através de um instrumento chamado Termo de Execução Descentralizada, TED. O termo é firmado dentro de um sistema do próprio MEC, chama-se MEC, né? Creio que na universidade já é um instrumento padrão para todos os órgãos do MEC, tanto a CAPES quanto o FNDE, as instituições, as universidades, institutos. Então, eu acredito que já aí nos órgãos de gestão, né, nas proreitorias de planejamento, ou órgãos semelhantes, já tem alguém com perfil apto para manusear o sistema, né? Então, a partir do momento que o curso é aprovado, um técnico aqui da coordenação entra em contato com a universidade para iniciar o processo de firmatura do TED, né? A instituição, entre outros documentos, mas principalmente preencherá o que a gente chama de plano de trabalho. Já existe um template para esse documento. Nesse documento, a instituição vai casar as atividades acadêmicas com o recurso que será destinado para a universidade, né? Então, por exemplo, lá vai ter a quantidade de diárias, a quantidade de passagens, para quais polos, o valor que vai ser destinado algum tipo de aquisição de consumo, por exemplo, ou combustível, ou aluguel de carro para deslocamento para polo. Então, tem uma N possibilidades de alocação de recursos dentro desse instrumento, né? Não é algo complexo de ser preenchido. O técnico que atenderá a instituição tem total condição de ajudá-los a preencher, já que vocês estão entrando agora na UAB, então qualquer dúvida que for necessária sanar, o técnico poderá ajudá-los, né? As grandes linhas de financiamento são basicamente 3, né? A realização dos encontros presenciais, e aí envolve toda e qualquer despesa que viabilize esses encontros presenciais. Pode ser diária e passagem, pode ser diária e aquisição de contratação de uma empresa que vai fornecer o motorista e o carro, ou diárias e passagem terrestre, ou seja, a instituição pode planejar conforme for mais conveniente para a instituição, como esses deslocamentos ocorrerão, né? Nós estamos falando só da linha de financiamento em si, não necessariamente de questões contábeis, rubricas contábeis ou coisa parecida, né? Se bem que no plano de trabalho haverá essa necessidade de fazer essa alocação em rubricas contábeis, mas aí, novamente, o nosso técnico pode ajudá-los, ou o próprio setor de planejamento e contábil da instituição também pode ajudá-los, né? A segunda linha é a produção de material pedagógico, né? Aí pode ser contratação de uma empresa para fazer diagramação, ou pós-produção do conteúdo, adaptação de conteúdo para a modalidade EAD. Então, também vocês podem decidir a forma como vocês podem utilizar essa linha de financiamento, né? E a terceira grande linha é a contratação de pessoal para ajudá-los na gestão acadêmica e financeira do programa, né? Então, às vezes a instituição não tem servidor para poder ajudar a coordenação AB nessa tarefa, e normalmente as instituições contratam pessoa jurídica que vai fornecer esse apoio administrativo, né? Todas essas despesas, obviamente, precisam ser estritamente alocadas nas demandas do Sistema Universidade Aberta do Brasil, né? É possível aproveitar processos de licitação que já estejam em andamento na instituição, mas é preciso que a instituição tenha condições de alocar, controlar a parte desses processos de compra que estão sendo associadas às demandas da UAB, né? Então, isso são muitos detalhes, gente, que a gente pode discutir isso com mais calma depois, tá? Aqui é só conta, sobretudo do tempo, estou colocando linhas gerais, né? Então, depois que tudo isso está definido, é inserido dentro do plano de trabalho, novamente tem um template pronto para o documento, a gente já pode até adiantar
esses modelos, se vocês desejarem. Uma pessoa dentro da instituição pega todas essas informações do template e joga dentro do sistema, né? O sistema tramita, a gente pode tramitar esse instrumento entre a universidade e a CAPES para que as respectivas responsabilidades concluam o rito burocrático. Assina o reitor, assina a nossa diretora, firmado o termo, a gente já tem condição de fazer a descentralização orçamentária para a universidade, conforme o cronograma que foi proposto dentro do plano de trabalho, né? Então, se tiver um X para 2024, um X para 2025, e assim por diante, né? Com o orçamento em mãos, a instituição já pode fazer a utilização dele, não tem nenhum tipo de restrição. É importante salientar que o orçamento que a instituição receber e não executar no ano corrente, esse orçamento volta para o Tesouro, né? Então, e a gente não tem como repassá-lo no ano seguinte, né? A priori não temos como repassar no ano seguinte. Então é preciso, além da quantidade, precisa a instituição estudar se ela consegue executar todo o orçamento durante o ano, para que não tenha nenhuma devolução no final, né? A devolução de recursos, sobretudo das federais, ainda é um volume considerável. A gente tem constantemente conversado com as instituições para que elas peçam que, de fato, elas têm condição de executar, e o restante do ano, se eu não conseguir executar, a gente programa para passar no ano seguinte. Isso não é problema, tá? É importante levar essa capacidade, levar em conta essa capacidade da instituição de executar o orçamento, né? Finada a vigência do TED, a instituição vai prestar contas dentro do próprio instrumento, e aí passa para um outro setor da CAPES que cuida só da análise da parte financeira, né, de prestação de contas, né? E dentro dessa prestação de contas também vem um relatório técnico do que foi executado, o que não conseguiu executar, os problemas na oferta do curso, como esses problemas foram solucionados ou não. Então, no final de vigência do instrumento, vai precisar ser a instituição preparar um relatório contendo todas essas informações, né? Também há um template para esse relatório. Então, novamente, a gente pode adiantar para vocês já terem uma ideia do que será preciso ser feito, né? Há a possibilidade da universidade traçar uma parceria, construir uma parceria com alguma fundação de apoio, para que a fundação faça a gestão desse recurso. Nós temos muitas instituições que utilizam a fundação de apoio para essa gestão, tá? De antemão, a CAPES já recomenda que, se a instituição decidir traçar uma parceria, construir uma parceria com a fundação de apoio, que seja feito um convênio com a fundação e não um contrato, tá? Isso são detalhes também que a gente pode refinar num segundo momento. São instrumentos diferentes, com a mesma finalidade, mas são instrumentos diferentes, né? Então, o contrato, o convênio é um instrumento de repasse da União, e aí a universidade se encaixa para entes outros, tanto privados sem fins lucrativos, como para estados e municípios. O processo de transparência é bem maior, então por isso que a gente recomenda que seja feito via convênio, mas nada impede que a instituição faça via contrato, que normalmente é o instrumento mais utilizado, mas aí fica registrada a recomendação, né? Para o custeio é essencialmente isso, tá? Eu compartilho com vocês depois o vídeo que nós gravamos, um seminário realizado, acho que ano passado, com as instituições da UAB, que na época estavam ativas dentro do sistema, né? Lá tem uma apresentação completa, inclusive com o momento em que as instituições colocaram as dúvidas, nós conversamos, tiramos as dúvidas, então é um vídeo bem rico. Eu passo o link para vocês depois já pegarem mais esses detalhes, né? Que lá tem uma apresentação muito mais detalhada. Passando para as bolsas, a partir do momento que a instituição
inicia a oferta com os alunos matriculados, starta o processo de pagamento de bolsas. Então, hoje, a UAB, nós pagamos bolsa para, por volta de 12 funções, nós temos coordenador UAB, coordenador adjunto, cursos, tutoria, professor formador, professor conteudista, tutores, assistentes pedagógicos. Nós temos também os coordenadores de polo, mas não é o caso da instituição. A instituição não faz essa seleção, são os próprios mantenedores, né? Mas também é uma função atendida com bolsa pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil. A partir do momento que entram os alunos ativos, aí starta o processo de pagamento de bolsa já de imediato dos coordenadores UAB, dos coordenadores adjuntos, dos coordenadores de curso, tá? E dos coordenadores de tutoria. Os professores, a quantidade de bolsas é calculada em cima da carga horária da matriz curricular cadastrada dentro do SISUAB, de acordo com os períodos letivos também cadastrados na matriz curricular. Os tutores, a quantidade de bolsa de tutoria com base na quantidade de alunos ativos que a instituição tem matriculado, né? É importante a instituição controlar a questão da evasão, porque quanto mais alunos se evadem, vai diminuindo a quantidade de bolsas para tutoria, né? Então é importante trabalhar em cima da questão da evasão para que se mantenha uma quantidade de tutores, quantidade linear de tutores durante a oferta do curso, né? Há uma quantidade de cotas adicionais para TCC, há uma quantidade de cotas adicionais para o processo se vocês tiverem processo de estágio, né? Não sei o que vocês vão ofertar, mas também há essa possibilidade, TCC e estágio. Se vocês tiverem alunos com necessidades especiais, nós também concedemos uma bolsa de tutoria específica para um atendimento especial para esse aluno, né? Um aluno que tem uma dificuldade, uma audição, visual. Então, é possível, sim, a gente adicionar cotas para essa demanda específica, né? Há um sistema que a CAPES utiliza para fazer esse pagamento de bolsas. A bolsa é paga diretamente pela CAPES para o bolsista, né? A instituição mensalmente vai controlando essa folha de pagamento, tirando, colocando os bolsistas que precisam ser pagos naquele mês. Essa folha vem para a CAPES, há um calendário de envio desses lotes, né? Aqui nós processamos o lote, nossa diretoria faz a ordenação, depois vai para o setor financeiro da CAPES para a realização do pagamento, né? As bolsas da UAB, todas, sem exceção, foram ajustadas nesse último reajuste que a CAPES fez de bolsas, né? Não temos nenhuma modalidade de bolsa da UAB ficou de fora desse reajuste. O reajuste foi em torno de 40%, um pouquinho mais para a tutoria chegou a 44%, que era a menor bolsa, por volta de 44%, mas todos os ajustes orbitaram ali os 40%, né? Eu coloquei no chat os 3 principais normativos que precisam ser lidos pela futura coordenação AB, porque são fundamentais para a instituição compreender na portaria 183 as modalidades de bolsa que o sistema OAB atende, na instrução normativa 2 de 2007, o cálculo de cotas, como é feito o cálculo de cotas de bolsas, e a portaria 102 de 2019 orienta o processo de seleção desses bolsistas, tá? Todos os bolsistas precisam passar por um processo seletivo, então é preciso que já estudem as portarias como processo de planejamento da oferta dos cursos da UAB, né? Se a instituição, por exemplo, quiser escolher, ou a reitoria quiser escolher, indicar o coordenador UAB, ou alguma outra modalidade qualquer, ela pode, mas não vai receber bolsa, porque precisa passar pelo processo de seleção, tá? Então é preciso ter isso em mente
e já levar essa questão para a gestão superior da universidade, para que é um processo de aprendizado, né? Como vocês nunca fizeram esse tipo de seleção para o AB, então tem uma curvazinha de aprendizagem que precisa ser ultrapassada, mas aí o fórum com as outras instituições já estão, assim, PhD em seleção de bolsistas na OAB, então eles têm toda a condição o fórum tem toda a condição de ajudá-los nesse processo de seleção, né? Tem uma especificidade, sobretudo, do coordenador de curso. O coordenador de curso recebe 2 bolsas, 4 bolsas adicionais, 2 de preparação, que a gente chama de preparação de curso. Então, digamos que o curso tenha lá seus 12 meses, tá? Que é um exemplo bem esdrúxulo. Ele vai receber 12 mais 4, 2 assim que inicia o pagamento, tá? Ele não recebe antes, ele recebe mais 2 enquanto o curso está em andamento, e mais 2 no final, geralmente o coordenador de curso tem um trabalho anterior à oferta para planejamento e tem um trabalho posterior para a conclusão da oferta do curso, né? Se o curso for reofertado, obviamente, ele não recebe as finais, né? Porque continua o curso acontecer, tá? Essencialmente é isso. Aí eu abro para as perguntas, acho que rende mais um pouquinho, é mais produtivo responder os questionamentos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Joana. Eu tinha me inscrito aqui inicialmente, estão abertas as inscrições também. Eu tenho uma pergunta para o Bruno e 2 para a Joana. Bruno, em relação ao recurso, né, considerando que tem essa destinação para aporte de orçamento para deslocamento, etc., eu imagino que seja calculado talvez em cima de uma razão per capita dos alunos, né, das vagas ofertadas. A gente sabe que a condição amazônica é uma condição diferenciada, né, de financiamento. Eu acredito que talvez ainda não tenha uma diferenciação no edital, e talvez não tenha espaço orçamentário para isso, né, mas é um ponto a se considerar. Eu acredito que as universidades do Norte já devem estar colocando essa questão. E aí, nesse sentido, obviamente, a gente vai precisar, muito provavelmente, colocar contrapartidas, né, para a gente complementar do nosso recurso LOA mesmo, para a gente complementar o orçamento necessário. Então, queria saber como que vem ocorrendo essa situação de contrapartidas, se são ao menos informadas, etc. Você só falou sobre recurso de custeio, então eu estou entendendo que a UAB ela não fornece recurso de capital para a implantação, né, da infraestrutura, isso cabe à universidade, aos polos. Então, sobre essa questão do per capita e como a gente informa a nossa contrapartida projetada, né, que é importante para a gente fazer rodar aqui, a gente poder planejar em relação ao nosso recurso LOA, porque se a gente de fato vai gastar mais orçamento, a gente precisa incluir isso nos nossos planejamentos. Para a Joana, eu queria que esclarecesse um pouco mais, a Gisele me falou a respeito, né, em conversa, que a UAB tem cursos específicos para indígenas e quilombolas já no padrão, então eu gostaria que você falasse um pouco a respeito. Nossa universidade está numa área que tem uma população muito grande de indígenas e quilombolas, temos oferta de processos seletivos especiais para indígenas e quilombolas, né, com vagas para todos os nossos cursos, então temos indígenas bilíngues, inclusive, né, em grande quantidade. Eu queria que falasse um pouco a respeito disso. E também, no início da sua fala, me parece existe essa priorização para licenciaturas, mas você falou algo a respeito de uma possibilidade de abertura de curso voltados aos setores produtivos, né, que eventualmente sejam ali identificados na região. Gostaria que falasse um pouco sobre isso também. Bruno, você começa. Vamos lá. Sim, há um valor referência, tá, professor, hoje praticado para as graduações, é R$ 521 aluno ano, e para as especializações, R$ 365 aluno ano, tá? É um valor que a gente sabe que estamos tentando ver se ano que vem nós conseguimos uma ampliação desse valor. Nós estamos conversando com a presidência da CAPES para ver se a gente consegue
já na discussão da Lua de 2024, uma ampliação desse valor. Não é algo trivial, porque quando a gente multiplica esse valor pela quantidade de alunos da UAB como um todo, nossa projeção de orçamento aumenta bastante, né? Então, mas é uma demanda que a gente já está tentando resolver, né? Sim, nós sabemos que no norte há uma demanda de deslocamento diferente dos demais estados, né? É um pedido recorrente das demais instituições da região, tá? A priori não há um diferenciamento do valor, mas nós estamos vivendo um momento mais, digamos, mais propício para compreensões de demandas específicas, né? Então, no plano de trabalho, quando vocês forem montar, se baseiem no valor referência, mas nós estamos abertos a discutir o financiamento dessas demandas específicas, né? Porque não temos como desprezar as dificuldades de deslocamento da região norte, né? Nós temos polos que para poder o professor chegar lá, precisa pegar um barco, ou um avião pequeno e um barco, ficar X dias X dias na localidade para esperar o deslocamento de retorno, né? Então, não deixem de adicionar no plano de trabalho essas especificidades, tá? Então, não necessariamente essa complementação precisa sair do orçamento da universidade. No momento que o plano de trabalho for proposto, nós vamos verificar a nossa disponibilidade orçamentária, né, e ver se essas demandas, provavelmente não vai ser só uma demanda da UFOPA, né, as outras instituições também vão colocar essas especificidades, nós vamos analisar e ver se temos condição de conceder algum adicional de recurso para esses deslocamentos mais difíceis, né? Então, não deixem de pedir, tá? Mas o default, o padrão, é isso que eu coloquei, tá? A OAB também, por padrão, não financia, não tem recurso para aquisição de equipamentos, né? Já há algum tempo, eu arrisco dizer, há mais de uma década, nós não recebemos recursos, projetos específicos para aquisição de equipamentos, né? Às vezes eu peço, como eu sou responsável pela projeção dos pedidos de orçamento, ele pede 500, vem 200, 200 vem 100, às vezes não vem. Isso já há muitos anos, né? Não é uma realidade dos últimos 4, 5 anos. Recurso para capital, a instituição deve passar por a UFOPA deve passar por esse mesmo problema, né? Agora, também para o ano que vem, aqui já adiantando um planejamento que nós estamos construindo, de pedirmos um volume considerável de recurso para capital para aprimorar ou atualizar o mínimo possível o parque tecnológico das instituições partícipes do sistema OAB, mas não é nada certo, ainda nós estamos discutindo o projeto de lei orçamentária para o ano que vem, tá? Então, já precisa aguardar para ver se nós temos alguma sinalização positiva para esse aporte, e aí sim, sinalizado, e quando tiver com orçamento em mãos, nós contataremos as instituições para viabilizar essa transferência de recurso de capital, né? No passado, mas há muitos anos atrás, nós estamos falando de talvez 2010, 2011, nós fizemos um repasse de capital para as instituições. À época já era já foi um valor expressivo, mas não grande. Acho que vão passar para as instituições cerca de R$150 mil para que elas dividissem entre si os polos que elas atendiam, né, onde elas ofertavam curso. Aí fica para o ano que vem essa demanda, né? Nós já discutimos isso aqui internamente na diretoria, mas aí passa para o N
instâncias de planejamento orçamentário. Então, nós agora, nesse momento, não temos nenhuma sinalização mais robusta para que a gente possa afirmar, não, nós vamos tentar um edital de repasse de recursos de capital em 2024, tá? Mas, de repente, sai. Vamos esperar mais um pouquinho. Respondi todos, professor? Sim, respondeu tudo, Bruno. Obrigado. Então, professores, eu até complementando um pouquinho só o que o Bruno colocou com relação às dificuldades que existem, né, na oferta de cursos na região amazônica, né? A gente acabou de tirar esses dados para um outro projeto que tem aqui na CAPES, e a gente identificou, por exemplo, que no programa UAB, as vagas que são oferecidas pelas instituições do Pará, né, a UEPA e a UFPA, elas estão no sudeste paraense, né? Acredito que seja os polos que estão nessa região possivelmente são mais próximos, enfim, devem ser mais de fácil acesso. Um outro região intermediária também do Pará, do estado do Pará, é o Nordeste paraense, que também tem uma parte significativa das vagas que são oferecidas nos polos nessa região metropolitana, nessa região intermediária. E Marajó é a terceira área em que as instituições também conseguem demandar um bom número de ingressantes, né? Mas, no entanto, a região intermediária de Baixo Amazonas, a própria região metropolitana de Belém, a região metropolitana de Belém, a gente explica a baixa número de ingressantes, porque o polo de Belém é recente, se eu não me engano. Na verdade, eu nem lembro se existe um polo em Belém, na capital, porque durante muito tempo a gente não pôde ter polos nas capitais, considerando a estratégia do programa, que era interiorizar a oferta, né? Porém, em 2015, a gente abriu a possibilidade que houvesse polos em Belém, nas capitais, porque muitas das vezes as instituições conseguiam preencher todas as vagas que eram oferecidas em determinada oferta de curso com os alunos realmente da capital. A gente tem vários cursos que não tem não tem um número alto de ingressantes, né? Então, é uma questão que vocês também precisam pensar, né? Porque, assim, nessa atual gestão, a gente está pensando em abrir editais do AB a cada 2 anos. Só que isso implica para que as instituições também possam organizar a questão dos processos seletivos. A gente percebe que também um gargalo grande em muitas instituições, talvez até nas novas, seja um problema, seja uma questão que vocês precisam pensar, são os processos seletivos dessas ofertas. Tem muitas instituições que informam que, como o público-alvo está no interior, né, não todas, mas um grande grupo está no interior, o Enem, às vezes, não é um processo seletivo que seja efetivo, né? E a gente não tem uma regulamentação relacionada a isso. As instituições, elas definem qual será o modelo de processo seletivo que vocês vão adotar, tá? E aí vocês podem até conversar com as outras instituições que já estão experientes nisso, né, nessa questão. E aí, professor, voltando também sobre a questão dos públicos-alvos que a gente tem na UAB e que aí se relacionam com as ofertas dos cursos que as instituições ofertam, né? A gente tem vindo sempre amadurecendo, né? Seja a questão do financiamento, seja a questão do monitoramento de polos. Os editais de OAB também, a gente vai fazendo alterações de melhoria a partir do momento que os editais anteriores, né, nos indicaram necessidade de mudança. Então, a gente vinha muito forte com a questão da formação dos profissionais de educação, né, principalmente a licenciatura, devido os próprios órgãos de controle, né, que nos indicam que a gente precisa ter essa orientação. Mas era muito comum também as instituições pedirem, né, a possibilidade de oferecer outros cursos para além da formação de professores. E a gente conseguiu atender isso tendo a parte da administração, dos cursos da administração pública, que também é uma demanda muito urgente, né, a formação dos profissionais que atuam na administração pública, e
E a mais recente, que foi justamente nesse novo edital, no edital 9, que saiu em 2022, a separação de vagas para esse setor produtivo que eu coloquei, né? São várias regiões que têm um determinado setor produtivo, tem regiões que são voltadas para o agronegócio, tem outras que são para a computação, informática, ou, por exemplo, cooperativas. Existe um rol aí de setores, né, nas regiões do interior do Brasil que vocês podem vir a atender, tá? Haverá uma diferença do edital anterior, porque essa segunda fase que a gente chamou, né, que eram vagas próprias para esse setor e para a administração pública, ela foi via comissão ad hoc, por causa da quantidade de vagas que a gente tinha. Eram poucas vagas, então a gente não conseguiu distribuir igual a gente faz com a formação de professores. Porque na parte da formação de professores, todas as instituições que submetem propostas recebem vagas, a gente não deixa ninguém de fora. Então, assim, se vocês propuserem na formação de professores, vamos dizer assim, se vocês propuserem uma proposta no edital, que será lançado no segundo semestre, vocês vão receber vagas, tá? A priori, a gente, como eu falei, a gente indica um percentual pequeno, né, que a gente chama que é pequeno porque em comparação aos demais, né? Porque tem todo esse trâmite de recurso, vocês precisam pegar todas essas questões para poder ir aprendendo como que o sistema OAB funciona. E aí, professor, a gente sempre teve a possibilidade de oferecer cursos voltados para essas populações consideradas minoritárias, né? Indígenas, quilombolas, isso nunca foi, sempre esteve possibilitado de oferecer. No entanto, o que a gente detectou junto às instituições é que os critérios que nós temos, vamos dizer assim, que são gerais para todas as ofertas, porque a gente tem uma quantidade muito grande de polos, né? Muito grande, e a gente precisou indicar um mínimo de polos para que as instituições pudessem atender, né? Não indicamos quais são os polos, mas tem um mínimo de polos para que vocês pudessem atender. Na formação de professores, no setor produtivo, não, porque é muito específico. Então, da mesma forma que a gente criou essa especificidade para o setor produtivo, ou seja, às vezes vai ser só um município mesmo, é só um polo que vocês vão oferecer, porque está ali a demanda, né? A gente também vai fazer essa mesma dinâmica, né, com essa oferta para esses públicos específicos, né? Por exemplo, se vocês quiserem atender uma população indígena, né, do território, vocês vão criar um curso, né, se vocês já não tiverem, e aí ele vai ter regras diferenciadas, inclusive talvez de fomento de parâmetros, né, porque também a UAB trabalha com alguns parâmetros diferenciados, por exemplo, a oferta de curso em educação especial. A gente tem um parâmetro de bolsa diferenciado por tutor, a gente diminui a quantidade de bolsas porque, no geral, as graduações são 18 alunos por tutor, né, a cota de bolsa, e 25 para especialização. Quando vocês têm uma oferta de educação especial e vocês têm todo uns trâmites para poder nos repassar, nesse caso, a gente faz um parâmetro de 6 alunos por tutor. Então, da mesma forma, a gente vai pensar aqui uma possibilidade de, vamos dizer assim, de melhorar o parâmetro, né, ficar um pouco mais atrelado a essa necessidade que vocês tenham nessas populações que são muito diferentes, né? Então, é isso, professor. Então, e aí, assim, o edital, a gente está pensando, o próximo edital, a gente está pensando em ter uma fase primeira. Quando eu falo fase, é só para vocês organizarem as vagas, né? Então, tem uma fase que vai ser as ofertas de formação de professores e profissionais de educação, né? São as licenciaturas e as especializações. Nós vamos ter uma segunda fase, que é a de agentes públicos e desenvolvimento, e uma terceira fase para esse público esse público que é específico, e também as parcerias que a gente tem feito com as secretarias do MEC, né? Porque, como eu falei, vocês podem vir também a aderir a um projeto de curso que já tem material didático produzido, tem um projeto pedagógico, que esse eu acredito que seja assim, mais fácil, né? A implementação mais rápida nesse sentido. No edital, quando a gente lançar o edital, a gente está com a previsão de ser em setembro. Tudo der certo, será em setembro. Vocês não precisam estar com o projeto pedagógico dos cursos pronto, vocês só precisam estar com vamos dizer assim, com a definição de quais cursos vocês vão oferecer. Porque a gente precisa que essa definição
seja feita no momento da proposta da oferta, tá? E aí vocês vão dizer quando vocês vão poder começar. A gente vai iniciar, quem puder iniciar já em 2024, já vai poder. Mas vocês, como são novos, vocês vão prever aí um início aí para que a gente possa ir acompanhando esse início de ofertas com vocês. Pode ser 2024, 2, ou 2025, 1 ou 2, tá? Então, também vai ser necessário que vocês planejem esse início previsto aí já na proposta do edital. Na proposta do edital, vocês já fazem a indicação de quando vocês pretendem iniciar, quais são os polos que vocês vão atender e quais são os cursos, tá? Agora, o curso não precisa estar pronto, precisa ter projeto pedagógico, e aí depois até a gente pode vir, se um curso que vocês programaram não vier a ocorrer, se tiver tido algum problema, vocês podem pedir a substituição desse curso por um outro, né, no processo de editamento que nós fazemos nos editais, tá? Eu não sei se seriam só essas perguntas, eu não lembro se eu deixei alguma sem... Da minha parte, sim, Joana. Respondeu sim. Vou passar a palavra à nossa vice-reitora, professora Solange. Obrigada, Joana e Bruno, parabéns pela exposição. Na fala do Bruno, me lembrou, Bruno, que nós já tivemos na UFOPA a escola de gestores e a estrutura que você explicita veio assim toda da minha mente, porque foi de fato com o apoio do financiamento, né, para a contratação de pessoal administrativo que nós conseguimos dar todo o suporte para a execução daquele curso, e fico feliz que parte desse, na época, corpo de estudantes, né, que compuseram esse quadro de administrativo dessa secretaria, dessas especializações, hoje são servidores da nossa universidade, uma inclusive é professora no campus de Óbidos, está fazendo doutorado, a outra também está fazendo doutorado na nossa instituição. Então, temos aí uma equipe já com expertise nessa direção. Esse curso formou cerca de 900 especialistas em gestão educacional e coordenação pedagógica, numa parceria CAPES e Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. E a minha pergunta vai justamente nesse sentido, porque nós tivemos uma reunião no dia 18 de maio da Andifes, e participaram 2 servidoras, a Márcia Ferreira, da Diretoria de Formação de Professores da CAPES, e a Cibele Oliveira, da Diretoria de Formação de Professores da SEB do MEC. E elas falaram da possibilidade de retomada de vários programas, e dentre eles a criação de um PIBID e um PARFOR Diversidade, que seria para oferta de cursos interculturais e de outras naturezas. Eu gostaria de saber como é que está o diálogo entre vocês e se há essa possibilidade de ofertas desses cursos também pela Universidade Aberta. Tá. Professora, o PIBID e o PAFO, eles estão sob gestão da outra diretoria que nós temos na CAPES relacionada à educação básica, né? Que é a DEB, né? A Diretoria de Educação Básica. Então, acredito que deva sair sim, inclusive ontem eu conversei com a Lorena, que é a coordenadora geral de uma das coordenações que tem lá na DEB, e pelo que ela me falou, estão previstos para esses próximos 3 meses sair uns 6 editais por parte da DEB. Então, acredito que algum deles sejam referente a essa conversa que vocês tiveram, tá? De PIBID e PAFO, tá? E assim, no caso da UAB, os alunos da UAB, eles podem vir também a pleitear, depois vocês podem fazer a articulação com o PIBID, o PAFO, nem tanto, porque o PAFO ele tem um público-alvo muito específico, tá? Que são os professores que já estão atuando nas redes e precisam de uma formação porque estão considerados como estando com a formação inadequada. O programa UAB, ele é mais amplo, as vagas abertas pelo programa UAB, eles são tanto a licenciatura, né? As licenciaturas, eles são tanto para egressos do ensino médio, ou seja, qualquer pessoa que terminou o ensino médio pode fazer o curso oferecido pelo programa UAB. Como vocês também podem, a gente inclusive coloca isso no edital, a gente pode atender professor também, né? Porque em alguns estados o PAFO não assim, não há uma adesão tão alta do PAFO. Então, nesse caso, para cobrir essa necessidade de ter um programa federal para formar professores nas séries, na formação inicial, então as instituições podem ter um percentual de vagas das ofertas UAB
para atender professores que estão na rede. Então, vocês têm um duplo público-alvo, tá? Na oferta da UAB. Tanto professores, vocês definem qual seria esse percentual para oferecer a professores que estão fora da formação adequada, mas a grande maioria das vagas são para egressos do ensino médio. Vocês vão formar novos professores nas licenciaturas, tá? A gente não está ouvindo, não, gente. Se vocês estiverem perguntando alguma coisa. O professor Calma precisou se ausentar um instante. Estávamos verificando se tem mais alguma inscrição, mas já estamos sem inscrições, então nós gostaríamos de agradecer muito a participação de vocês, Joana, Bruno, esclareceram muito as dúvidas da nossa instituição e acreditamos que ainda vamos entrar em contato ainda com vocês para tirar mais dúvidas no futuro. Tá, Então, eu só gostaria de fazer colocar uma questão que é extremamente importante agora, o próximo passo, que é justamente essa indicação oficial da reitoria, da pessoa que vai manter o contato com a gente para a gente poder ir dando continuidade. Tá bom? Aí, a gente precisa disso, um ofício da reitoria informando. A gente precisa Aí a pessoa, o reitor manda o ofício para a gente, né, indicando quem será a pessoa, e a pessoa depois faz um autocadastramento no SISUAB. Assim que chegar o ofício, a gente informa essas questões operacionais para a pessoa que vai ser a indicada, porque aí a gente vai pedir que a pessoa se autocadastre no SISUAB, que é o nosso sistema, e no Atuab. Além desse contato, seja por telefone, né, que nós atendemos vocês também via telefone, ou por e-mail nosso, né, a gente tem o Atuab, que é um Moodle que a gente adaptou para ser uma ferramenta de comunicação de uma comunicação mais geral, né, que muitas vezes a gente precisa fazer o que circular, postar algum comunicado para vocês, a gente faz nesse Moodle que a gente adaptou, que é o Atuab. Então, como o Bruno falou, lá no Atuab a gente tem umas apresentações que nós já fizemos, mais aprofundada do programa, e também do fomento, né? Do fomento, então nós temos lá. Vocês vão ter acesso a esses comunicados nossos mais gerais por lá. Certo, obrigada, Joana. Com certeza faremos essa indicação. E mais uma vez agradecer, em nome da UFOP, a participação e a colaboração de vocês, que foi de grande valia para a gente. Muito obrigada. Ok, gente. Obrigado, bom dia. Então, estamos aguardando, então, tá? O próximo passo. Ok, obrigada. Nada, Até mais. tchau, bom trabalho.